Que Deus abençoe demais a vida de todos. Vamos lá. Tiago 1, a partir do versículo 4. Ora, a perseverança, repita comigo, deve ter ação completa. E por que a perseverança deve ter ação completa? Quando nós falamos em ações ou reações com perseverança, se tiverem prazo de validade, é porque a perseverança não existe. Se nós voltarmos na história de Josué, quando eles foram dar aquelas voltas ao redor das muralhas de Jericó, se eles tivessem parado na primeira volta, nada teria acontecido. Se eles tivessem parado na segunda volta, nada teria acontecido. Se eles tivessem parado na terceira, na quarta, na quinta, até mesmo na sexta, nada teria acontecido. E por que aconteceu? Por que aquelas muralhas que eram consideradas impenetráveis foram a ruínas, foram destruídas? Repita comigo, por que perseveraram? E por que a sua vida vai caminhar? Por que a sua vida você vai construir coisas extraordinárias? Porque você vai perseverar. E quando nós falamos de perseverança, perseverança independe de circunstâncias. Perseverança não está ligada a fatores externos. Perseverança não está ligada àquilo que está acontecendo no momento conosco, em nossas vidas. Perseverança é uma decisão que acontece aqui no coração. Se nós voltarmos também na história de José, e se José tivesse desistido de ficar com a obediência, com a palavra do Senhor, no período que ele foi enganado e vendido como escravo, ele teria se tornado governador? Ou se ele tivesse parado, desistido de tudo, no período que ele se tornou prisioneiro, ele teria se tornado governador? E por que ele se tornou, abaixo de Faraó, o maior homem na sua época? No caso, como ele era um homem de Deus, até acima de Faraó ele estava. Porque ele perseverou. Então nós temos que perseverar. E quando nós falamos de perseverança, inúmeros fatores vão surgir em nossos dias para cortar essa perseverança, para nos fazer parar no meio do caminho. Desânimo, a própria falta de resultados. Na primeira canção que nós cantamos agora há pouco, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, eu tenho que perseverar. Porque o maior fruto da perseverança é a vitória. E quando nós perseveramos, repita comigo, as pessoas não perdem, elas desistem. E o versículo que comprova isso é exatamente isso. Olha como diz na NVT. E é necessário que ela cresça. O quê? Perseverança. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, quando a sua perseverança não estiver mais ligada às circunstâncias, quando você tiver a capacidade de agir com perseverança, independente do que estiver acontecendo, quando você tiver convicto e persistir e ir até o final, aí que ela vai estar bem desenvolvida. Vocês serão maduros. Repita comigo, maturidade. O que significa maturidade? Eu vou resumir para vocês de uma forma bem simples. Maturidade significa capacidade para receber. Quando uma pessoa é chamada de imatura, é porque ela não estava pronta para aquilo no momento. Então maturidade é capacidade para receber. E nós só desenvolvemos essa maturidade por intermédio da perseverança. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos. Repita comigo, sem que nada lhes falte. Então quando nós perseveramos, é vencer ou vencer. Quando nós vamos até o final, é vitória ou vitória. Então não falta absolutamente nada. Por isso nós não podemos parar no meio do caminho. A campanha, o propósito é um grande exemplo disso.
As pessoas, muitas vezes, começam com aquele ânimo, com aquela força, perseverando, colocando assim o máximo de si, animados, empolgados. Só que conforme o tempo vai parando, o desânimo vai entrando. O foco vai se perdendo. E acaba que nós paramos no meio do caminho. E um homem e uma mulher de Deus, eles só vão deixar de viver uma vida vitoriosa se eles pararem no meio do caminho. Gigante nenhum tem poder sobre a sua vitória, luta nenhuma tem poder sobre a sua vida, enfermidades, problemas financeiros, nada disso vai te impedir de viver uma vida vitoriosa. Somente a falta de perseverança, somente parar no meio do caminho. Eu repito, as pessoas não perdem, elas desistem. Então persevere, custe o que custar, porque quando você perseverar, você vai se tornar alguém maduro e completo, e nada vai te faltar na sua vida. Se tem faltado alguma coisa, comece a analisar se você tem perseverado. Comece a verificar se você, com a força do início, você tem seguido até o final. Perseverança não tem prazo de validade. Então a perseverança em nossas vidas é até o momento que nós alcançamos a vitória. Do contrário, não existe perseverança se isso não acontecer. Olha o que diz em Lucas 8, versículo 12. É sobre a parábola do semeador. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Essa é a parábola que conta sobre a palavra. A palavra é a semente em nossas vidas. E esse é um tipo de pessoa que recebem a palavra, só que facilmente o diabo toma do coração. Qual que é o objetivo dele? Para que não creiam e não sejam salvos. Porque se ele te tornar incrédulo, você não vai conseguir alcançar o favor do Senhor. Se ele fizer com que o espírito de incredulidade, de dúvida e incerteza entre no seu coração e tome o seu coração, dificilmente você viverá a materialização dos seus sonhos, dos seus projetos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Existe um segundo tipo de pessoas. As que caíram sobre as pedras são os que os recebem a palavra com alegria quando a ouvem. Repita comigo, mas não tem raiz. São aquelas palavras, por exemplo, o encerramento de jejum. Quando é liberado aquelas palavras de vitória, muitos já ficam empolgados, animados, são tomados por uma felicidade. Meu Deus, isso é para mim. Nossa, agora eu vejo uma luz no final do túnel. Agora tudo vai começar a mudar, tudo vai começar a transformar. E você é tomado por aquela alegria, por aquela segurança momentânea. Só que de repente, olha o que diz: mas não tem raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora, repita comigo, da provação. Nós recebemos as direções, recebemos as promessas, são ensinadas as palavras a cada um de nós, ficamos animados, recebemos aquela força, só que vem o teste. Vem o período de provação. E são as provações que vão confirmar se realmente a palavra entrou dentro de cada um de nós. Porque a palavra é viva, repita comigo, e eficaz. Quando ela entra e ela cria raiz, ela alcança o seu objetivo. Consequentemente, nós alcançamos os nossos objetivos. O que difere cada uma das pessoas que ouvem a palavra do Senhor? Porque muitos ouvem, só que poucos alcançam resultados. O que difere é a nossa capacidade de ouvir, repita comigo, ouvir, reter e colocar em prática. Porque se você ouvir, entrar por um lado e sair pelo outro, não vai produzir fruto nenhum. Se você ouvir e por um determinado momento você reter, mas não colocar em prática, você não vai alcançar resultado nenhum. Mas se você ouvir, reter, segurar para si, independente das provações, e começar a colocar em prática, é impossível que você não alcance a vitória.
Existe um terceiro tipo. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, repita comigo, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Não amadurecimento, pessoas imaturas, pessoas que não estão prontas para receber. Quando a palavra vem, nós somos confrontados com ela no nosso dia a dia. Nós temos oportunidade de colocar ela em prática. E as preocupações começam a surgir. Meu Deus, como que eu vou pagar essa conta? Como eu vou conseguir restaurar o meu casamento? Como eu vou restaurar a minha família? Como eu vou restaurar a minha saúde? Como que as mudanças vão acontecer? Como? Colocando a palavra em prática. Só que normalmente, o poder, o peso das preocupações são maiores do que o peso da palavra na vida de uma pessoa. Só que isso não pode acontecer. Nada pode ter mais peso, nada pode ter mais importância do que a palavra na sua vida. Porque quando a palavra tem mais peso do que as suas preocupações externas, do que as lutas que vocês estão enfrentando no dia a dia, sabe qual que se torna o seu posicionamento? Não importa o que está acontecendo, eu fico com aquilo que está escrito e eu vou vencer todas as minhas batalhas. Ou melhor, eu já venci todas as minhas lutas. Se está escrito, tem que se cumprir. Se está escrito, então é para mim. Se está escrito, então eu vou viver. As preocupações, eu não vou ficar com aquilo que eu estou vendo, eu vou ficar com aquilo que está escrito. E existem aquelas pessoas que são sufocadas pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. Existem pessoas que agem a sua fé, ficam com a palavra e conquistam coisas maravilhosas, só que começam a ser sufocados pelas bênçãos, não têm a força suficiente para suportar aquela bênção, e é quando tudo começa a se perder. Só que existe um quarto tipo de pessoa, e é exatamente esse tipo de pessoa que nós precisamos trabalhar todos os dias para nos tornarmos. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão muito fruto. Repita comigo, com perseverança. Olha novamente a perseverança. Aqueles que perseveram em colocar a palavra em prática todos os dias, aqueles que perseveram com espírito bom, generoso, ativo, é que vivem o sobrenatural. Olha o que diz em Marcos 4, versículo 18. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita, repita comigo, a 30, 60 ou até 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Essa é a consequência de viver a vida segundo a palavra. Essa é a consequência de ficar com aquilo que está escrito, independente daquilo que nós estamos vivendo. Nós colhemos 30, 60, 100 vezes mais em relação a tudo aquilo que nós semeamos, tudo aquilo que nós entregamos ao Senhor. Por isso, José foi bem sucedido. Por isso, Josué foi bem sucedido. Porque foram homens que não foram sufocados pelas bênçãos, homens que não se preocuparam com aquilo que eles estavam enfrentando no momento, ficaram com aquilo que eles sabiam que era certo, perseveraram, foram até o final, e isso foi creditado como justiça. Por isso eles foram honrados. Então, independente se você não está vendo uma luz no fim do túnel, não importa se você não está conseguindo ver uma saída, persevere em colocar a palavra em prática, persevere em ficar com o que está escrito, persevere em ficar com a palavra, persevere, porque o fruto, o resultado dessa perseverança, será as suas vitórias, serão todas as suas conquistas, serão a materialização dos seus sonhos, dos seus projetos. Tiago 1, versículo 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática.
Repita comigo, por favor. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Então não se engane achando que estar dentro da igreja, que isso é o suficiente para viver o sobrenatural do Senhor. Na quarta-feira ainda eu falava que qual que é o maior erro na grande maioria dos homens e mulheres de Deus? Eles se agarram a determinadas práticas, a determinados direcionamentos e ficam só com aquilo e deixam os demais de lado. O fato de andarmos em obediência não significa, não exclui o fato que não precisamos fazer ofertas. O fato que nós fazemos ofertas não exclui o fato que nós precisamos ter compromisso e relacionamento com o Senhor. O fato que nós temos compromisso e relacionamento com o Senhor não exclui a necessidade de estar na casa do Senhor. Estar na casa do Senhor não exclui o fato de que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Todas as direções, todos os mandamentos que existem na Bíblia são igualmente importantes e igualmente, repita comigo para você não esquecer, insubstituíveis. Um não substitui o outro, e todos são necessários para a construção de uma vida extraordinária. Então tudo depende de você ouvir, e não simplesmente ouvir, mas colocar em prática. A grande maioria não vive uma vida extraordinária, justamente porque não colocam a palavra em prática. Simplesmente ouvir não gera poder, mas ouvir e agir é disponibilizado um poder sobrenatural nas suas mãos. Olha como diz na NTLH o 25. O Evangelho é a lei perfeita, que dá liberdade, repita comigo, que dá liberdade às pessoas. Existem muitas pessoas que estão escravas de determinadas situações, escravas de um casamento infeliz, escravas de uma condição financeira miserável, escravas de uma vida vazia, triste, cheia de angústias, escravas de enfermidades, e a palavra do Senhor é o que vai libertar. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas, repita comigo, a põe em prática, eu continuo, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Quando nós agimos, quando nós damos passos, quando nós decidimos, e nós fazemos aquilo que é preciso, não segundo a nossa vontade, mas segundo a palavra do Senhor, Ele está presente em cada uma das nossas atitudes. Por isso nós somos abençoados em tudo aquilo que fizermos. Já pararam para pensar o que é viver uma vida sendo abençoado em tudo o que fizer? Já pensou o que é você sonhar e materializar? O que é você projetar e isso se concretizar? Já parou para pensar o que é viver uma vida tendo êxito em todas as áreas de suas vidas? Uma vida bem sucedida em todos os aspectos, tendo paz em todas as fronteiras em nossas vidas, em todas as áreas. Coloque a palavra em prática. Não sejam apenas ouvintes, mas ouvintes e praticantes. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem, repita comigo, por diversas provações. As pessoas, a grande maioria delas, não entendem o verdadeiro significado de provação. Repita comigo, provação é crescimento. De novo, provação é evolução. Novamente, provação é viver a materialização de todos os meus sonhos e dos meus projetos. Só que as pessoas enxergam provações, testes, desafios e batalhas como causas que vieram para te roubar. Só que é muito pelo contrário. As provações, os testes, os desafios vieram justamente para te colocar em lugares mais altos, para te colocar em lugares que vocês ainda não chegaram. Então, é necessário que você mude o seu ponto de vista. Não enxergue uma dificuldade, um problema, como um causador de dor e de destruição na sua vida. Enxergue provações como as oportunidades que o Senhor está te dando para te colocar nos lugares que você ainda não foi colocado. Provações não significam derrota. Provações não significam desgaste. Provações, desafios, lutas não significam sofrimento, mas sim felicidade e alegria.
Por isso, se você está passando por algum tipo de luta, por algum tipo de problema, esteja alegre, porque o Senhor está planejando coisas estrondosas na sua vida. Pois vocês sabem que a prova da sua fé, repita comigo, produz perseverança. Não existe fé sem perseverança. Não existe fé sem perseverança. Qual que é a prova da nossa fé? É produzir o fruto de perseverança. E nós seremos testados. Constantemente os desafios virão. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, repita comigo, peça a Deus. Eu continuo, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhes será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha por que nós não podemos ser pessoas inconstantes. Não pense você que receberá coisa alguma, você que vive de altos e baixos na fé, você que vive altos e baixos na perseverança, você que vive altos e baixos em fazer boas escolhas e se precipitar em determinados momentos, você que crê em determinadas horas, mas é tomada pelo sentimento de dúvida e incredulidade em outros momentos. E infelizmente, uma boa parte das pessoas enfrentam esse desafio. Não conseguem estabelecer a fé, não conseguem estabelecer um padrão de comportamento, começam a agir conforme o que o momento está pedindo, só que nós não nos dobramos perante os momentos, as circunstâncias, nós permanecemos firmes, convictos, inabaláveis, e fazemos com que tudo que está ao nosso redor comece a ser alterado. A pessoa que é assim, não deve pensar que receberá alguma coisa do Senhor, pois ela, repita comigo, não sabe o que quer. São aquelas pessoas que querem viver o mundo lá fora, e querem viver o melhor daqui de dentro. Ficam com a palavra, quando lhe é conveniente, e quando não é conveniente, ficam com aquilo que está lá fora. São as pessoas que ficam uma hora dentro, outra hora fora. Não sabem o que quer, e é inconstante tudo o que faz. Olha como diz em outra tradução, quem é assim, não pense, não deixe nem sequer passar pela sua cabeça, que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza, repita comigo, convicção. Você precisa ter convicção. Eu sei aonde eu quero chegar, e eu sei o que precisa ser feito, então eu vou fazer. Independente das preocupações, independente das coisas que me cercam, eu tenho convicção que eu só vou chegar lá por esse caminho. Então não adianta eu me iludir que em determinados momentos eu estou num caminho, outras horas eu estou direcionado para outro lugar, em determinados momentos eu estou falando de um jeito, outras horas eu estou falando de uma forma totalmente diferente, uma hora eu estou crendo, outra hora eu estou totalmente inseguro. Convicção. Eu vou viver. Eu já conquistei, eu já venci essas batalhas, eu já fui colocado nos lugares mais altos, eu vou fazer o que é preciso, e nada ao meu redor vai frustrar os meus planos. Quem é assim, não pense que vai receber coisa alguma do Senhor, pois não tem firmeza e nunca, repita comigo, sabe o que deve fazer. Alguns dias atrás ainda nós trouxemos a palavra sobre a ciência dos tempos. Pessoas que sabem entender o que cada uma das estações espirituais estão pedindo. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, de dia e de noite, quando nós vivemos segundo a palavra, não existe momento algum que você não sabe o que precisa ser feito. E quando você não sabe o que precisa ser feito, é porque você não ficou com a palavra. Porque a palavra é muito clara.
Ela fala, faça, então eu preciso fazer. Ela fala, declare, então eu preciso declarar. Chegou o momento que eu estou passando por lutas muito grandes, estou me sentindo fraco. O que a palavra diz? Diga ao fraco, eu sou forte, então eu sou forte. A palavra diz, persevere para que você conquiste e não te falte nada, então eu vou perseverar. A palavra do Senhor diz, não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas lancem todas as suas ansiedades e preocupações no Senhor, porque Ele te dará livramento de todas as coisas. Nós temos direções para tudo, nós recebemos direções para todas as áreas de nossas vidas. 2 Reis 2, versículo 8 até o 14. Então Elias tomou o seu manto, dobrou e bateu nas águas com ele, as quais imediatamente se dividiram. E os dois atravessaram sobre terra seca, no caso era Elias e Eliseu. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu, rogo-te como herança, porção, repita comigo, dobrada, de teu poder espiritual. O pedido certo muda tudo. Há umas 2 ou 3 semanas, eu trouxe essa mesma mensagem. Se nós voltarmos na passagem, onde aquele mendigo, o aleijado, ficou parado na porta formosa, mas ele nunca atravessou ela. Por que ele ficava parado lá? Porque ele ficava pedindo dinheiro. E no texto diz que durante 40 anos ele teve essa prática. E se durante 40 anos ele ficou lá, foi porque durante 40 anos ele recebeu dinheiro. Só que o dinheiro nunca mudou a vida dele. Você acha que você precisa ganhar um pouco mais esse mês, ter um aumento salarial, alcançar algumas promoções, receber uma comissão um pouco maior? Ou você precisa da unção de riqueza? Você precisa de uma vitória específica ou você precisa de unção de conquista, unção de realizações? Peça certo e não simplesmente uma porta irá se abrir. Quando nós pedimos a coisa certa, repita comigo, todas as portas se abrem. Todas as portas. Eu ainda recebi a notícia de um casal que eles tinham muita dificuldade para ter filhos. Eles não conseguiam ter por nada. Por muito tempo tentaram e nada. Chegou um determinado momento que eles oraram, agiram a sua fé e o Senhor entregou esse filho. No caso, uma menina. Só que as pessoas acham que o Senhor trabalha assim. Eu pedi uma vitória e essa vitória é minha e esse portal se fecha. Só que quando o Senhor abre uma porta, homem nenhum tem poder para fechar. Quando Ele abre uma porta, não passa simplesmente um boi, passa toda a boiada, passa tudo. O que aconteceu? Eles foram pegos de surpresa. Eles não planejaram, só que a mulher engravidou novamente. Uma mulher que era estéril, que não tinha condições de ter filhos, teve um e agora está à espera do outro. Sabe por quê? Porque Deus não cura momentos, Ele cura destinos. Ele não cura uma causa específica, Ele cura o seu futuro. Então é algo que não é simplesmente uma vitória específica que será entregue nas suas mãos. Ele te dá a abertura para viver uma vida de vitórias. Então o pedido certo muda tudo. Muda tudo, muda todas as coisas. Elias virou para Eliseu, vou te dar a oportunidade de pedir qualquer coisa. O que ele pediu? Eu quero porção dobrada do seu espírito. Elias não carregava o espírito de Elias. Elias carregava o espírito de Deus. Agora imagine porção dobrada do espírito de Deus. Então, isso permitiu que ele realizasse 2 vezes mais obras, 2 vezes mais realizações, 2 vezes mais unção, mais poder, até mesmo do que Elias. Então aprenda a pedir as coisas certas. O 10, Elias respondeu, em verdade pediste algo muito difícil,
Muito difícil. Muitos podem estar pedindo coisas extremamente difíceis. E muitos, por julgar algo extremamente difícil, deixam de pedir. Em Tiago 4, se eu não me engano, versículo 2, diz, repita comigo, não tem porque não pedem. E muitos não pedem porque têm medo. Muitos não pedem porque se sentem inseguros, porque acham que é difícil demais. Muitos não pedem porque acreditam que está distante demais, está muito longe. Só que ele pediu. Não importa quais são as dificuldades. Nós servimos a um Deus que está acima de todas elas. Porque Lucas 1,37, pois nada é impossível para Deus. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Tudo depende de estar no lugar certo e na hora certa. Qual que é o lugar certo e a hora certa? Na presença de Deus o tempo todo. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas, separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou, Aba, meu mestre, meu pai, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Em seguida, pegou a capa de Elias que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão. Olha um detalhe importante. Façam assim com seus braços, por favor. Pode abaixar. Esse é o reflexo da fé de muitas pessoas. Muitas pessoas estão vivendo exatamente essa mesma fé, esperando cair nos braços, esperando cair no colo, esperando o poder do Senhor se materializar, simplesmente pelo fato de você ficar parado. E no versículo diz o seguinte, e havendo tomado o manto de Elias, ele teve que ir pegar. Não simplesmente caiu aquela vitória nas mãos dele, não caiu simplesmente no colo dele, ele teve que ir tomar. E no versículo anterior diz que Elias já estava muito distante, ao ponto dele não conseguir ver mais. Imagina só, uma capa descendo, ela desce sem direção. Quem garante que ela não caiu a metros ou talvez quilômetros de distância de Eliseu? Só que ele foi atrás, ele foi e tomou aquilo que era dele, ele não ficou parado, ele não ficou estático, a fé dele não foi estática, foi dinâmica. Então nós precisamos ir atrás daquilo que é nosso, nós precisamos perseguir, nós precisamos tomar, é meu, eu não abro mão. E havendo tomado o manto de Elias que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou, onde está Yahvé, o Deus de Elias? Como ele sabia que aquele poder tinha se revelado na vida dele? Como ele sabia que aquela porção dobrada tinha se estabelecido na vida dele? Ele não sabia, ele simplesmente agiu à fé. E assim como Elias, que no início bateu a sua capa e o rio Jordão se dividiu, ele fez exatamente a mesma coisa, porque ele tinha convicção que ele poderia fazer. Repita comigo, eu tenho convicção que eu posso realizar coisas extraordinárias. Só que para isso nós precisamos ter o passo, ter a coragem de dar o passo de fé, de agir. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. 1 Samuel 18, versículo 9. E desse dia em diante, Saul, começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. Conforme Davi foi se destacando, canções começaram a ser cantadas. Saul matou milhares, mas Davi matou centenas de milhares.
Saul recebeu assim: Saul é bom, mas Davi é muito melhor. E daquele momento em diante, começaram muitas perseguições ao redor de Davi. Saul começou a perseguir Davi, assim como muitos começaram a ser perseguidos, por problemas, provações, dificuldades, lutas irão aparecer, imprevistos irão aparecer. Só que se todos perseverarem, ficarem com aquilo que está escrito, e acima de tudo, se vocês tiverem a bênção do Senhor, vai acontecer exatamente isso aqui. Em todas as missões, Davi conquistava, repita comigo, pleno êxito, pois o Senhor estava com ele. Então não importa quais serão as minhas lutas, não importa quais serão as minhas batalhas, eu terei pleno êxito em todas elas. Plenitude, completo, total. Não estamos falando de vitórias parciais, nós não estamos falando de momentos de vitórias, nós estamos falando de uma vida de vitórias. Só que Saul tinha perdido o Espírito do Senhor, o Senhor já não estava com ele, mas o Senhor estava com Davi, e o Senhor está com você nessa tarde. Nós temos sido direcionados, orientados, a todos os dias, nós separarmos períodos, simplesmente para fazermos declarações. Que tipo de declarações? Declarações poderosas. Meu Deus, eu declaro que a minha vida vai crescer como nunca. Eu declaro, meu Deus, que a minha prosperidade será sobrenatural. Meu Deus, eu quero declarar que eu terei momentos de alegria, de realizações. Meu Deus, eu declaro sobre a minha vida que eu vou crescer como nunca. Eu declaro, meu Deus, que esse será o melhor final de ano da minha vida. Eu declaro que eu receberei cura. Eu declaro que eu vou crescer como nunca. Eu declaro que esse será disparado. Meu Deus, o melhor final de ano da minha vida. Eu declaro sobre a minha empresa que o faturamento vai crescer como nunca. Eu declaro que a minha família será restaurada, será unida como nunca. Eu declaro. Separe momentos, períodos, para você declarar sobre a sua vida. Todos os dias, eu declaro, eu sou mais do que vencedor. Eu declaro, eu sou mais do que exaltado. Eu declaro, todos os meus planos já deram certo. Eu declaro, todos esses gigantes já caíram por terra. Eu declaro sobre a minha vida, eu já fui bem sucedido em todas as áreas. Eu declaro, eu sou mais do que vencedor, porque o Senhor é comigo. Isso é bíblico. O Senhor constantemente falou: profetize, declare. Eliseu, ele jogou o sal na nascente, aquela que era uma água considerada contaminada, e no texto diz, pela palavra declarada por Eliseu, aquela água se purificou e está pura até os dias de hoje. Quando Josué orou para que o sol e a lua parassem, por conta da sua declaração, o sol e a lua pararam. Quando Elias orou para que durante 3 anos e meio não chovesse, e depois ele orou novamente para chover, foi exatamente isso que aconteceu. Ezequiel 37, e eu profetizei, conforme a ordem recebida, e enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Enquanto Ezequiel profetizava, acontecia. Então eu gostaria que vocês fechassem os olhos e pensasse sobre tudo o que está acontecendo na sua vida. Faça assim, tire um raio-x da sua vida. Como está a sua vida sentimental? Como está a sua vida conjugal? Comece a analisar como está a sua vida profissional, financeira. Analise, tire um raio-x da sua vida familiar. Como que estão cada uma dos integrantes da sua família? Seu marido, a sua esposa, seus filhos, seus pais. E se existe algo que não está certo, se existe algo que não está do agrado de vocês, vocês vão fazer exatamente como Ezequiel fez.
Eu quero que neste momento você aproveite essa oportunidade e comece a declarar sobre cada uma das áreas da sua vida. Fale: meu Deus, eu não aceito, a minha vida conjugal não vai continuar do mesmo jeito. Eu não aceito, meu Deus, esse espírito de divisão. Eu não aceito esse espírito de contenda. Meu Deus, hoje nós estamos distantes, mas eu quero declarar, meu Deus, que esse relacionamento terá vida. Eu quero declarar, quero determinar que haverá uma restauração na minha vida conjugal. Eu não aceito esses problemas. Eu não aceito esse espírito de divisão. Eu não aceito meus problemas familiares. Meu Deus, se os meus filhos não estão bem, meu Deus, se as minhas filhas não estão bem, se os meus pais não estão bem, eu quero determinar, eu quero declarar que tudo isso começa a ser mudado a partir de agora. Eu quero determinar, declarar, meu Deus, restauração, transformação. Se você tem alguém da sua família, ou se você mesmo está enfermo, comece a declarar: meu Deus, eu quero alcançar cura. Meu Deus, eu quero alcançar cura. Eu não aceito carregar mais esses problemas de saúde. Eu não aceito carregar essas enfermidades. Eu não aceito carregar esses problemas respiratórios. Eu não aceito carregar este câncer comigo. Eu não aceito esses nódulos, essas dores, esses problemas da coluna, nas pernas, no tronco. Eu não aceito que cada um desses problemas vai caindo por terra em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito. Eu quero declarar que haverá cura. Eu quero declarar que haverá transformação. Eu quero declarar que haverá, meu Deus, o sobrenatural na vida do Senhor. Faça uma limpeza, faça uma faxina. Meu Deus, se a sua palavra diz que palavras têm poder, eu estou declarando, e conforme eu estou declarando, eu sei que está acontecendo. Conforme você vai declarando aí, existe um sobrenatural, um mover sobrenatural acontecendo na sua vida. Declare sobre a sua empresa, declare: esse lugar vai crescer, esse lugar vai prosperar, esse lugar vai evoluir, esse lugar será levado a uma outra realidade, esse lugar vai atingir frutos muito maiores. Eu quero determinar o sobrenatural acontecendo, eu quero determinar o impossível acontecendo. Meu Deus, chega de mente dividida. Não aceito. Meu Deus, eu estou aqui, estou sendo tomado por uma convicção. Meu Deus, eu vou perseverar. A minha vida só não vai mudar se eu parar. Então hoje eu decido: eu não vou parar. Declare isso: eu não vou parar. Não importa quais são as circunstâncias, não importa quais são as batalhas, não importa quais são as lutas. Diga: eu não vou parar, porque eu não abro mão da minha luta, eu não abro mão das minhas vitórias, eu não abro mão. Meu Deus, eu sei que provações não vieram para me desanimar. As provações, as lutas, as batalhas não vieram para me enfraquecer, não vieram para me humilhar. Declare: meu Deus, eu vou vencer, eu vou crescer, eu vou evoluir, eu vou sair do lugar onde eu estou, eu vou viver uma vida nova, eu vou viver uma vida sobrenatural, eu vou viver resultados grandiosos, eu vou viver tudo aquilo, meu Deus, que eu não vivia até então. Eu declaro: meu Deus, eu estou aqui, não estou esperando cair no meu colo, não. Diga: não estou esperando cair no meu colo, não. Eu estou aqui tomando aquilo que é meu. Fala: é meu. Essa vitória é minha, essa prosperidade é minha, essa cura é minha, esse crescimento é meu, essa restauração é minha. É meu, estou tomando posse daquilo que é meu. Diga: meu Deus, eu não abro mão. Meu Deus, não é questão se eu estou pedindo, não, meu Deus, eu não abro mão. É meu, por direito é meu. Eu tenho que viver coisas extraordinárias, e eu vou viver coisas extraordinárias. Eu vou viver bênçãos muito maiores. Eu vou viver tudo aquilo que eu não vivi até então. Eu vou desfrutar de bênçãos que eu não desfrutei até então. Eu vou conquistar. Meu nome vai ocupar os lugares mais altos. A minha empresa, a minha família, a minha saúde. Meu Deus, eu viverei uma vida plena, vida completa. Eu vou perseverar, meu Deus, não importa quais são as lutas, eu vou perseverar. Meu Deus, e como consequência disso, eu serei honrado, eu serei honrada, eu serei abençoado, eu serei abençoada, eu serei bem sucedido em tudo que eu fizer. Assim como Saul se levantou e começou a perseguir Davi, ele queria tirar a própria vida de Davi, só que o Senhor era com Davi, então ele tinha êxito em tudo que ele fazia. Então diga: meu Deus, seja comigo. Onde eu estiver, que não seja simplesmente eu, mas que seja o Senhor naquele lugar. Meu Deus, que o Senhor possa me direcionar, me capacitar. Meu Deus, conduzir cada das minhas palavras, conduzir cada um dos meus passos, conduzir cada uma das minhas atitudes, das minhas direções. Me conduza nesse caminho, meu Deus, porque eu terei êxito em tudo que eu fizer. Eu serei bem sucedido em tudo que eu fizer. Meu Deus, eu declaro sobre a minha vida: eu serei uma pessoa plenamente, meu Deus, abençoada, sem faltar coisa alguma. Diga ao Senhor tudo aquilo que tem faltado. Tem faltado paz? Fale: meu Deus, eu vou ter paz. Chega, não vai faltar mais. Tem faltado realização? Diga: meu Deus, isso não vai faltar nunca mais. Eu serei uma pessoa inteiramente, plenamente realizada. Tem faltado medidas?
Tem faltado prosperidade, abundância. Diga, meu Deus, isso não vai faltar mais. Não vai faltar mais. Chega, meu Deus, se tem faltado no final do mês para eu pagar as minhas contas, as minhas despesas, os meus funcionários, hoje não falta mais. É tempo de viver o novo, é tempo de viver o extraordinário. Diga, meu Deus, hoje eu decido fazer diferente. Hoje eu não vou viver mais. Chega de viver, meu Deus, as mesmas atitudes, as mesmas ações, as mesmas reações. Hoje eu me importo. Eu não vou parar mais no meio do caminho, porque eu sei que todas as vezes que eu parar, eu vou ter que começar de novo, de novo, de novo. Meu Deus, eu não quero mais isso. Eu vou caminhar até alcançar o meu objetivo, e depois eu vou continuar caminhando até alcançar o próximo objetivo, e assim sucessivamente, mas eu não vou parar. Pegue o seu propósito, apresente ao Senhor o que está escrito. Fale, meu Deus, não importa o que está escrito aqui, não importa se é muito difícil, assim como aquilo que Eliseu pediu, que era extremamente difícil, o Senhor teve o poder para realizar na vida dele. Então apresente cada uma das vírgulas, cada uma das palavras. Meu Deus, eu apresento ao Senhor tudo que está escrito. Meu Deus, não importa se parece difícil demais, o Senhor tem poder para realizar, o Senhor tem poder para materializar, o Senhor tem poder para concretizar. Meu Deus, é tempo de restauração. Diga, meu Deus, é tempo de reconstrução. Assim como foi na vida de Neemias, faça de novo, faça novamente, faça nos muros da minha vida, assim como o Senhor fez nos muros daquele povo, naquele tempo, faça novamente, faça na minha vida, nos meus negócios, faça na minha família, faça na minha saúde. Direcione as suas mãos para o lugar onde você precisa de vitória. Seja a sua casa, seja a sua empresa, seja na justiça, nos fóruns, seja em hospital. Diga o nome da rua, o número, o bairro, e diga: nesse lugar haverá poder, nesse lugar vai haver o sobrenatural, esse lugar não conhecerá derrota, esse lugar não conhecerá humilhação, esse lugar não conhecerá a vergonha. Meu Deus, esse será um lugar de vitórias, de conquistas. Eu faço declarações poderosas sobre cada um desses endereços. Diga: meu Deus, nesse lugar vai haver uma diferença, esse lugar será um lugar de grandes resultados. Meu Deus, esse lugar será um lugar de grandes conquistas, de grandes realizações. Esse não será um lugar comum. Meu Deus, eu quero declarar: envie seus anjos nesse lugar e realize uma obra poderosa, estrondosa, sobrenatural. Declare isso sobre a sua empresa, declare isso sobre a sua casa. Fala: esse lugar será um lugar de muita paz, de muita alegria, de grandes realizações, de grandes vitórias, conquistas. Esse não será um lugar comum, esse não será um lugar natural. Volte à sua posição original, com seus olhos fechados. Muita coisa foi dita, só que o crucial, o mais importante, é se a palavra está entrando ou não. Não sejam como aqueles que recebem a palavra e o diabo toma facilmente. Não seja como aqueles que recebem, saem daqui animados, empolgados, cheio de motivação, cheio de força, só que por não ter criado raiz, é algo que é momentâneo. Crê e depois se torna um incrédulo. Saia daqui decidido que você não vai receber a palavra, e por conta das preocupações você vai deixar a palavra de lado. Não permita mais que as riquezas e os prazeres desse mundo roubem a palavra do Senhor da sua vida. Mas sejam aqueles que se tornarão ouvintes, vão reter e vão colocar em prática. Porque assim todos vocês viverão 30, 60, 100 vezes mais em relação a tudo aquilo que vocês têm semeado. Levante as suas mãos, por favor. Senhor, eu quero lhe pedir que a palavra do Senhor venha criar raiz em cada um dos corações. Meu Deus, que a partir de hoje, se muitos ainda não eram, meu Deus, ouvintes praticantes, mas simplesmente ouvintes esquecidos, meu Deus, que isso comece a ser mudado hoje. Coloque neles, meu Deus, o espírito de força e de poder
de perseverança. Ajude-os em cada um dos passos, meu Deus, que eles tiverem que dar. E que aconteça na vida de todos aqueles que estão aqui, e na vida de todos aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão. Meu Deus, o mesmo que aconteceu com Davi. Ele tinha êxito em tudo que ele realizava. Ele tinha êxito em tudo aquilo que ele fazia. Meu Deus, e que todos venham alcançar esse êxito. Meu Deus, em todas as suas realizações, em todas as áreas de suas vidas. Que eles sejam bem-sucedidos. Vida plena, vida completa. Meu Deus, assim como a perseverança, como consequência, não faltar coisa alguma. Eu quero declarar sobre a sua vida, que nunca mais faltará absolutamente nada. Vocês terão em abundância, em tudo, em todas as áreas da sua vida. Eu quero declarar que aquilo que está escrito no propósito, no seu projeto, que venha ser tirado do projeto e venha se tornar algo real na sua vida. Eu quero declarar crescimento, avanços, progressos, que vocês terão um dia melhor do que o outro melhor do que o outro, e esses serão os melhores meses da vida de vocês. Eu declaro sobre a sua vida, crescimento, avanço, progresso, desenvolvimento, evolução, que vocês possam desfrutar de coisas que vocês não desfrutaram até então, que vocês possam conquistar coisas que até então vocês não conquistaram, que vocês possam viver o novo, o sobrenatural do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.